Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Quem já está por aí, deixa eu ver. Ana Cláudia. Bom dia. Bom dia, Ana Bruno. Jamile. João Carlos. João Carlos, quem entra como João Carlos é Eduardo, é? Lorena tá aí. Roseane. Valesca. Chegou Thaisa. Gisele, Janaína. Eita, danado. Hoje não tá parando. Não tô dando nem tempo pegar. Oi, Janaína, Gisele. Bom dia. Bom dia, meninas. Maiara também já tá aí. Peraí, gente. Deixa eu botar todo mundo aqui que a gente começa. Maria Helena. Thaisa, já coloquei. Valesca. Chegou Wilma. Vitória também tá aí. Valesca Souza, né? Tá aí, Valesca? Sim. Ok. 16 pessoas por enquanto. Irmã Rosiane, Maria Helena, Maiara, Lorena. João Carlos, eu acho que é Eduardo, né? João Carlos, só me confirme. Isso, sou eu mesmo, Tá bom, querido. professor. Pessoal, então bom dia novamente, né? Estamos aqui juntinhos, só assim para me ver o rostinho de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? A nossa aula. Semana passada a gente viu o quê? Quem lembra aí o que é que a gente viu? Qual foi o tema que a gente estudou? O sistema, o quê? Sistema nervoso. Isso, exatamente, sistema nervoso, né? Então a gente trabalhou o sistema nervoso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando certo? Tá tudo bem o áudio aí para vocês? Sim. Certo. Ok. Então a gente trabalhou o sistema nervoso e hoje nós vamos trabalhar sistema circulatório, né? Circulatório. Cardiovascular, de maneira geral. Então, aula bem legal também, tão legal quanto a da semana passada. Lorena, eu desativei seu som porque tava um forró aí tocando. Aí eu desativei o som, tá? Pra não atrapalhar aqui. Quem foi que entrou agora? Alguém acabou de entrar aí? Foi Carol, eu acho, né? Carol, deixa eu ver se eu me lembro quem é. É Estelita, né? Carol é Estelita, né? Larissa também entrou agora. Bom dia. Bom dia! Carol, me confirme. Eu acho que é sim, Estelita. Eu me lembro que ela bota Carol. Tá chegando mais alguém aqui. Maria Almeida. Maria Santa. Chegou. Aqui, professora. Ok, bom dia, querida. Bom dia. Depois de 2 semanas sem aula, eu assisti aula Mas deu presencial. certo! Mas deu certo, estamos aí. Deu tudo Mas andei certo. fazendo os trabalhos, graças a Deus. Pronto, Andei deu. fazendo os trabalhos. Pronto, isso é o que vale.
Chegou Maria da Conceição. Pronto, então vamos começar. Quem for chegando. Quem entrou como Larissa? Me diga o nome completo, porque às vezes não fica aqui na frequência. Simone Larissa Reis Lopes. Ah, é porque fica Simone na frente. Aí às vezes eu não consigo ver, gente. Me ajudem, porque é muita gente. Tá bom, Larissa, show. Já coloquei aqui. Beleza, gente. Então vamos lá para a nossa. Eu também entrei. Quem? Girlânia. Girlânia já tinha colocado, viu? O seu, querida. Bom dia, tudo bem? Obrigada. Bom dia, tudo. Coisa boa, que bom. Então, bora lá, meu povo. Vamos abrindo aí, certo? Vocês vão abrir o capítulo. Deixa eu confirmar no meu livrinho aqui. Bom dia! Capítulo 7. Capítulo 7 aí. Semana passada nós tivemos aí uma aula inteira só de sistema nervoso. Discutimos sobre muitas coisas. Eu até falei pra vocês que eu não sabia se ia dar tempo de começar o sistema circulatório, justamente porque é uma aula mais longa, mais densa mesmo. E agora a gente vai para outra aula também, bem cheia de detalhes, tá? Que a gente vai aprender alguns nomes novos aí. O sistema nervoso não tinha muitos nomes, era mais a parte de fisiologia, né? Então a gente trabalhou mais a parte da fisiologia, mas nessa aula a gente vai aprender aí alguns nomezinhos diferentes aí da divisão do coração. Então vem aí uma decorebinha, mas não é nada demais, não se preocupem que vai dar certo. Cíntia, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, professora. Então, bora lá, gente. Abram aí no capítulo 7. Vou projetar aqui minha aula para vocês. Como vocês já sabem, dúvidas, qualquer coisa, vocês vão ou digitando ou perguntam, né, no áudio. Fiquem num localzinho, novamente, sempre gosto de dizer, né? Localzinho tranquilo, sem muito barulho, de preferência usando fone, pra gente ter o melhor aproveitamento possível. Vocês são uma turma que geralmente participam muito. É muito bom a aula de vocês, porque vocês sempre perguntam, participam, isso é importante. Tá, então vai projetar aí agora o slide, só um momentinho. Tomar uma aguinha aqui, pra gente começar. Que a garganta tem que aguentar. Vamos lá. Pessoal, então, só retomando um pouquinho, né, o que a gente tinha conversado semana passada. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso, um sistema bem complexo, né? Tiramos aí algumas dúvidas, alguns mitos e verdades que vocês já tinham escutado sobre o sistema nervoso. Aprendemos sobre a divisão dele, né? Só relembrando aí, nós dividimos o sistema nervoso em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Lembra lá que o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, que nós vamos ter exatamente aqui, ó, nessa figurinha que vocês estão vendo, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula, e os nervos, que são esses em amarelo que vocês estão vendo aí, essas ramificações, são os componentes do nosso sistema nervoso periférico. Né? Então, a gente divide anatomicamente, falando puramente da anatomia, nós temos a divisão anatômica dessa maneira. Até pedi para vocês copiarem, mandei lá o slide no grupo, todo mundo lembra direitinho, né, disso aqui? Sim, né? Pronto, show de bola. Então, sempre lembrem que a gente divide dessa forma, né? E, obviamente, quando a gente fala do sistema nervoso central, nós estamos falando da central de comando, de onde sai aí todas as ordens, vamos dizer assim, de comando para o nosso corpo, né? Por isso que ele é tão importante, é tão vital. De fato, não existe vida sem existir atividade neurológica, né? Sem existir a atividade do sistema nervoso. E o sistema nervoso central, ele vai estar responsável por ser essa central de comando aí, por mandar impulsionar aí, né, impulsos elétricos que vão coordenar todo o nosso corpo. Juntamente, obviamente, com o sistema nervoso periférico, que vai nada mais, nada menos do que propagar essas informações para que elas cheguem em todas as regiões do nosso corpo. Então, a função do sistema nervoso é esse, né, uma função bem importante de controle mesmo, e por isso que ele realmente está em toda parte do nosso corpo. Seja um nervozinho que está chegando lá, que faz parte desse sistema nervoso central, né? Um neurônio, ou até mesmo na região lá do nosso cérebro, onde a gente tem realmente o órgão máximo aí que desempenha todas essas funções de comando.
E aí, dentre deles, a gente conheceu nossa célula especial do sistema nervoso, né? Cada sistema, gente, tem uma célula específica para desempenhar o seu papel de acordo com a função daquele sistema. E a célula, né, especial do sistema nervoso nada mais é do que o neurônio. Nós conversamos sobre ele aí, mostrei para vocês, como vocês estão vendo aí no slide, só relembrando. Vimos que existem neurônios que têm atividade mais motora, né? Então, eles vão estar ali para executar movimentos, e outros neurônios que vão estar mais associados à parte sensitiva, né? De receber informações do ambiente para mandar essas informações para o cérebro interpretar e mandar o comando correto a ser executado pelo corpo. Nós também temos neurônios que fazem funções mistas, então eles tanto executam funções motoras quanto funções sensitivas, tá? Então, basicamente, nós temos aí esses 3 tipos de neurônios. A função geral de um neurônio é transmitir impulso nervoso, transmitir informações, então eles são uma rede de conexão, cada neurônio está conectado a vários outros, né? E essas informações, elas vão passando de um para o outro, e é através dessas informações que é gerado esse impulso nervoso. Vimos que nós temos vários nervos no corpo, né? Mostrei essa tabelinha, mas pedi para vocês não se preocuparem. Aqui nós temos os 12 pares de nervos cranianos, né? Nervo olfatório, nervo óptico, oculomotor, troclear. Cada um tem um nome específico de acordo com a função que ele desempenha. Mas, obviamente, aqui para vocês, isso é apenas um aprofundamento. Vocês não precisam decorar esses nervos, nem o nome deles. Mas eu trouxe para vocês conhecerem, né? E saberem aí como o nosso corpo ele é incrível e tem uma coisinha responsável por cada função nele. E a gente conversou sobre as patologias que atingem o sistema nervoso, né? Eu falei um pouquinho sobre a questão das lesões da medula espinhal, onde a gente tem aí, quanto mais alta a lesão, né, na coluna, maior a chance do paciente ficar tetraparaplégico, né? Lembram disso? A gente comentou que, obviamente, aonde a medula for atingida, para baixo daquela região não vai existir mais atividade. Então, realmente, quanto mais alta a lesão, mais áreas comprometidas, né? Deixa eu só dar bom dia aqui para quem chegou agora. Foi Fernanda. Oi, Fernanda, bom dia. Que bom ver você aqui na aula. Seja bem-vinda. Hoje eu não tô trabalhando, tô em casa. Coisa boa, pois fique aí, nós estamos no capítulo 7, tá? E chegou também Gilcineide. Bom dia, Gilcineide. Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Então, bora lá. Oi. É meu menino. Oi, tudo bem com você? Fique aí assistindo aula, ajude sua mãe a assistir aula, viu? Então, bora lá, gente. Então, só para retomar mesmo. E aí, a gente viu algumas outras doenças, a esclerose, vimos aí a epilepsia, Alzheimer e o AVC, que a gente vai conversar sobre AVC hoje novamente. Oi? Professora Ilana, a gente vai estar estudando sobre o que hoje? Hoje, sistema circulatório, né? Cardiovascular, de maneira geral. Eu só estou relembrando a aula passada, que foi sobre o sistema nervoso, então eu estou só pincelando aqui para a gente retomar e já entrar no próximo, certo? Sim. Pronto. Então, a gente também falou um pouquinho sobre o AVC, porque, obviamente, é um evento, né, que vai atingir o sistema nervoso, mas hoje a gente vai citar ele novamente, vocês vão ver, né? Porque ele também aí é um evento, querendo ou não, da parte vascular, né? Então, a gente tem aí comprometimento de vasos. Então, a gente vai citar ele novamente hoje também. E falamos também do Parkinson. Novamente repito, gente, são doenças que a gente vai trabalhar em aulas específicas, certo? Então, aqui foi só para exemplificar, né, o sistema que vocês estão trabalhando do corpo. É muito importante esse linkzinho, né? Vi sistema nervoso, então veja as doenças que afetam o sistema nervoso. Mas aqui é só para a gente exemplificar e vocês conseguirem fazer um linkzinho de associação na cabeça de vocês. Mas a gente vai ter uma aula só sobre Alzheimer, a gente vai ter uma aula só sobre Parkinson, onde a gente vai conseguir detalhar mais essas informações. Então, vamos lá, vamos conhecer o nosso carro-chefe aí, né? Eu diria que se a gente perguntasse a muitas pessoas na rua, vamos fazer uma pesquisa aqui. O que você acha? Você acha que a gente tá vivo por conta do coração
ou você acha que a gente tá vivo por conta do cérebro, né? É uma pergunta que não tem resposta, mas a maioria das pessoas iriam para o coração. O coração é muito associado à vida, às vezes muito mais do que a atividade cerebral, né? O coração é um músculo, gente. Então a gente vai aprender que o coração é um músculo, tá? Um músculo bem especial, um músculo cardíaco, né? Mas a função dele é de contração e relaxamento. Então, como o músculo da sua perna, como o músculo do seu braço que está contraindo, relaxando em momentos que você precisa, o coração também vai desempenhar esse papel. Então, todo esse tecido, né, que compõe o coração, nada mais é do que músculo, né? Só que a gente vai ver que é um tipo de músculo bem especial, que é o músculo cardíaco. Por que eu gosto de dizer que o coração é um músculo? Já para a gente tirar essa ideia, né, de que, eu amo alguém no coração, eu amo você de coração, né? Com certeza vocês já se declararam para alguém e botaram lá um coraçãozinho. Mas, na verdade, todos os nossos pensamentos, sensações, né? Todos os nossos sentimentos, eles são processados pela nossa área nervosa, pelo sistema nervoso, não pelo coração. Então, quando vocês forem se declarar assim para alguém, né? Vocês falam que não vão dizer que amam no coração, não, porque o coração apenas é um músculo que bombeia sangue. Só isso, né? Falando mais racionalmente. Mas a gente usa, obviamente. Professora, eu tenho... Oi? Pode perguntar. Nessa senhora está dizendo que o coração é um músculo, mas ele é considerado também um órgão ou ele é os dois? Boa pergunta. Sim, ele é considerado um órgão, tá? Mas ele é um órgão que é composto, né, por tecido muscular. Então, a gente não processa informações no coração, né? A gente processa informações lá no sistema nervoso. Mas, obviamente, quando eu vejo ali aquele paquerinha, quando eu passo por um momento tenso, um momento de crise de ansiedade, por exemplo, nervosismo, como nós temos aumento da atividade cerebral, também vai existir um aumento da atividade cardíaca para dar conta dessa vascularização cerebral. E aí o coração ele começa a bater mais rápido. A gente não sente o aumento da atividade cerebral muitas vezes, mas a gente sente o aumento da atividade cardíaca, a gente sente o coração querendo sair do peito. E aí essa é a associação que a gente muito faz aos nossos sentimentos serem relacionados ao coração. Na verdade, o coração ele aumenta os batimentos, ele bate mais forte quando a gente está passando por um momento de estresse ou um momento ali de ansiedade, né, de tensão, porque ele está respondendo a uma atividade nervosa. Né? Então, o cérebro ele aumenta de atividade e o coração responde a isso bombeando mais sangue cada vez mais rápido para conseguir levar mais sangue cada vez mais para o cérebro. E aí a gente sente no peito ali aquele tu. Aí você, caramba, realmente eu amo você, porque quando eu lhe vejo meu coração acelera, né? Mas estão entendendo aí como de fato acontece? Conseguiram entender o que eu quis dizer agora com isso? Sim, sim. Sim, professor. Pronto, show de bola. Mas sim, é um músculo, né? Um tecido muscular, mas é um órgão, tá? É considerado sim um órgão do corpo, o coração. E é um órgão, obviamente, muito importante, porque como eu já estava dizendo, ele vai bombear sangue. Então é uma bomba, né? A gente diz que o coração é uma bomba cardíaca. Então, nossa bomba cardíaca é através dela que o sangue vai ter força para ser impulsionado e conseguir chegar em vários locais do corpo. Então, imagine que o nosso sangue ele circula dentro de vasos, né? A gente vai conhecer os vasos hoje, as artérias e as veias. E esse sangue, para circular, ele precisa ser impulsionado por algo. Senão, o sangue ia ficar estático, ele ia parar, né? E quem impulsiona, quem bota força para que ele seja ejetado é o coração. Então, ele é um tipo de órgão que não para de trabalhar nunca, né? Desde o período embrionário, onde ainda nós estamos sendo aí formados, já existe batimento cardíaco lá no feto, naquele fetozinho que está ainda dentro da barriga da mãe, né? Até o dia da nossa morte, esse órgão não para de trabalhar. Então, ele está em constante atividade, justamente para conseguir levar esse sangue, né, para vascularizar todos os órgãos do nosso corpo, tá? Então, vamos entrar aqui nesse sistema, já demos uma introdução aí. Obviamente, vocês já sabem, pela nossa introdução, que o principal órgão do sistema circulatório é o coração, mas nós temos outros componentes que a gente vai conhecer agora. Então, a função, qual é a função desse sistema? Por tudo que eu já falei, né? Vou repetir para ficar bem organizadinho na mente de vocês.
A função do sistema circulatório é distribuir sangue, tá? Então, ele vai distribuir, ele vai transportar aí vários componentes que a gente vai discutir já já através do sangue, tá? Então, obviamente, eu preciso de força, né, para que esse sangue circule, e quem vai ejetar essa força é justamente nossa bomba cardíaca, é o coração. Então, aqui algumas funções mais organizadinhas para vocês tomarem nota aí, anotarem, organizarem o pensamento. Quem também não quiser anotar, tem no livro essas funçõezinhas aí, né? Então, função, primeiro, vamos pensar, coração vai bombear sangue, né? Mas qual é a função do sangue? O que é que o sangue faz? O que é que o sangue tem de tão precioso que ele precisa ser aí distribuído por todo o corpo? Me digam aí. O que é que tem nesse sangue? Já pararam para pensar nisso? Porque aonde a gente abrir o nosso corpo ali vai chegar sangue. O que é que esse sangue transporta? Quais são os componentes desse sangue para que ele seja tão importante que precise chegar em todas as partes do corpo? E aí, quem queria falar? Quem poderia me dizer aí? Tem algumas dicas aí, ó. Aí já tá falando esse slide aí. Diga aí, Bruno. Acredito que o principal seja o oxigênio que os órgãos precisam, além dos nutrientes e os hormônios também. Isso, na verdade, aí, ó, nesse slide nós temos aí basicamente as funções, né, do sangue e do sistema circulatório como um todo. Então, como o Bruno falou, né, uma das principais funções é transportar oxigênio, gente. Oxigênio que a gente adquire através da respiração. Então, hoje vocês vão ver que o sistema cardíaco, ele está muito relacionado ao sistema pulmonar, né? Então, o coração, ele transporta esse sangue, mas quem oxigena esse sangue é o sistema circulatório, que a gente vai conhecer na nossa próxima aula. Então, hoje vocês já vão ter uma introdução um pouquinho do sistema respiratório, que vocês vão ver que os dois trabalham juntos. Mas o que é que esse sangue transporta? Esse sangue transporta oxigênio. Então, nossas células, né? Todas as células do corpo, seja lá o neurônio, seja a célula muscular, seja a célula lá do sistema reprodutor, ela precisa de oxigênio. O oxigênio é uma moeda energética, né? É como se fosse o alimento ali. Além dos nutrientes, né? Que as células precisam para sobreviver, ela também precisa de oxigênio. E justamente quem leva para todas as célulazinhas, para todos os tecidos do nosso corpo, esse oxigênio e esses nutrientes é o sangue. Então veja que interessante. O sangue, esse líquido tão vital, né, que a gente sempre fala, doe sangue, sangue é vida. Mas por que sangue é vida? Porque é a partir do sangue, é a partir do transporte deste líquido vital que a gente recebe oxigênio nas nossas células. Não só oxigênio, a gente recebe os nutrientes também. A gente se alimenta, vocês vão ter uma aula sobre o sistema digestório, né? A gente vai processar esse alimento, a gente vai digerir esse alimento e o que a gente vai precisar desse alimento vai ser absorvido pelo nosso sistema digestório e vai cair na corrente sanguínea. Então o sangue, ó, tá atrelado a todos os sistemas. É ele que vai pegar lá o oxigênio do pulmão, ele que vai pegar lá os nutrientes do sistema digestório e vai sair distribuindo para todo o corpo. Além desse papel de distribuição, né, de nutriente e oxigênio, ele também transporta muitas outras coisas, transporta células de defesa, né, nossas células protetoras que nos defendem contra doenças, nossos anticorpos aí que são tão falados, tão conversados, tão ditos da importância dele. Então, nós temos um sistema imune, um sistema que está voltado só para proteger nosso corpo contra doenças, e quem transporta também essas células é o sistema circulatório. Transporta hormônios, substâncias muito importantes também para a regulação do nosso organismo e transporta também o lixo que o nosso corpo produz, as excretas, né? Nosso corpo, essas células, elas têm atividade celular, elas recebem oxigênio, recebem nutrientes, mas elas também liberam algumas substânciazinhas, vamos dizer, tóxicas, né? Como se fosse o cocôzinho das células, vamos dizer assim, né? A gente elimina excretas, urina, fezes, e cada célula do nosso corpo também elimina substâncias que precisam ser retiradas desse sistema. E aí, quem também transporta, carrega essas substâncias que vão ser eliminadas é o sangue. Então, veja que o sangue é o grande transportador do nosso corpo.
E nós temos um sistema chamado sistema circulatório que é voltado só para isso. Então, enquanto o coração está lá para fazer com que o sangue circule mais rápido, o próprio sangue tem também suas funções. Então, a função do coração é bombear sangue, mas qual é a função desse sangue? Levar oxigênio, transportar nutrientes, transportar hormônios, células de defesa. Entenderam isso aí, gente? Ficou claro? Sim. Sim, né? Beleza. Bom dia, Josilene. Seja bem-vinda. Estamos no capítulo 7, tá? Já comecei, aí qualquer coisa você vai perguntando, vai acompanhando aí. Mas por enquanto a gente tá só definindo quais são as funções do sistema circulatório. Então vejam aí essas funções, tá? Vou mandar o slide ao fim da aula também, se vocês quiserem organizar, copiar melhor, mas tem no livro de vocês essas funções. Na página 39 aí. Beleza, gente? Posso passar? Deixa eu só ver aqui que tem alguém com o microfone ligado, tá dando interferenciazinha. É Josilene. Josilene, vou... Ah, ela já mutou, tá bom. Beleza. Bora lá, meu povo, se animem aí. Dentro dessas células importantes que o sangue transporta, ele vai transportar essas nossas células de defesa, tá? Eita, chegou mais alguém aqui na aula. Deixa eu liberar que a gente conversa sobre essa parte. Maicon. Oi, Maicon. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aí na página 39, tá? Do módulo de anatomia. Ok. Sistema circulatório. Qualquer coisa você fala se você não estiver entendendo ou ficar alguma dúvida, certo? Tá ok. Bora lá, meu povo. Então, bora conhecer essas células de defesa. Durante essa pandemia, nunca se falou tanto em células de defesa, né? O que são nossas células de defesa? Gente, nós temos aí um verdadeiro batalhão de células específicas em nos defender contra doenças, de maneira geral, certo? Nosso corpo, ele é especialista nisso. Então, desde que a gente nasce, né, desde que a gente vem ao mundo, que a gente, na verdade, até antes, na barriga da nossa mãe, a gente já recebe células de defesa, né, da nossa genitora. E a gente já nasce com uma certa imunidade, vamos dizer assim, mas são nos primeiros meses de vida, ano de vida, que a gente vai ter aí, por estar em contato com o ambiente, né? Por receber vários tipos de vírus, bactérias no ambiente, porque lá na barriga tá lá tudo protegidinho, mas quando sai ao mundo, tem contato com o ar, com substâncias, né? Com superfícies. E é através desse contato com vírus, bactérias, com micro-organismos que a gente vai desenvolvendo, né, a capacidade de se defender contra eles. Então, nossa vida inteira a gente cria aí capacidade de se defender contra doenças, tá? Só que, obviamente, essas células de defesa, elas podem falhar em alguns momentos. E aí vem o adoecimento. Então, sempre gosto de dizer que, assim, quando o nosso corpo ele adoece, ele já tentou combater aquele danadinho daquele micro-organismo que está causando a doença muito, né? Não acho que seu corpo é muito vulnerável, certo? O nosso corpo ele não é vulnerável. Principalmente, né, se a gente souber fortalecer esse nosso sistema imunológico, ele vai dar conta da maioria das infecções que a gente poderia ter se não tivéssemos esse sistema de defesa. Então, essas células de defesa que estão lá no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, né? Nós temos vários tipos, nós temos os basófilos, monófilos, neutrófilos. Cada um deles está relacionado a algo mais específico, alguns estão relacionados aos processos alérgicos, né? Então, pacientes mais alérgicos têm mais certos tipos de células de defesa que vão liberar substâncias para poder causar aquelas reações alérgicas que a gente conhece, né? A histamina é a substância liberada e aí causa aquela coceira no nariz, o espirro, ou a manchinha vermelha, né? Ou o inchaço. Nós temos aí células de defesa que vão nos proteger principalmente contra infecções bacterianas, infecções fúngicas, né?
outras que vão estar mais responsáveis por tentar comer, igual aquele come-come, né? Então a gente tem lá aqueles come-comes, aquele joguinho de come-come lá no computador, no videogame, que saia comendo umas bolinhas, né? Nós temos macrófagos que são monócitos, que viram macrófagos depois, são esses nomes que a gente dá a essas célulazinhas comedoras de substâncias que vão nos fazer mal, de micro-organismos. Então, por exemplo, quando um vírus, uma bactéria invade o nosso corpo, primeiro a gente vai ter ativação de todas essas células de defesas aí, para tentar combater e fazer com que aquele vírus ou aquela bactéria não se multiplique. Então vão vir lá vários come-comezinhos desse, tentando lá fagocitar, comer aqueles micro-organismos que invadiram aquele corpo, né? Vão ser ativados células de defesas que vão tentar impedir a multiplicação desses invasores e fazer com que o paciente não adoeça. No dia, gente, isso acontece várias vezes no nosso corpo. Quando você lá tá com sua mão contaminada que coça o nariz e não adoece. Quando você tá lá que comeu alguma comida que tinha alguma bactéria ali e não adoece. Então, por dia, esse sistema de defesa ele vai ser ativado várias vezes, justamente para tentar impedir que a gente não adoeça. Mas em alguns momentos pode acontecer essas falhazinhas, né? E aí vem o adoecimento, obviamente. Principalmente quando tem uma doença nova, algo que nunca nosso corpo teve contato. Como, por exemplo, né, a situação da pandemia agora com o Covid, que foi um vírus novo, aconteceu a chegada de algo inesperado e nosso corpo nunca teve contato com esse vírus. Então, não tinham células de defesas específicas para tentar ali combater aquele vírus. Diferente de outras doenças, né? Como eu disse para vocês, desde o nascimento a gente vai tendo contato com vários vírus, várias bactérias, e esse contato, muitas vezes repetitivo, faz nosso corpo criar memória contra aquelas doenças. Então, eu ensino meu corpo através desse contato, né? Essas células de defesa, elas já começam a aprender a como nos defender de doenças. E isso é muito bom, porque quando a gente tem contato com o que poderia causar doença, como a gente já tem essas células de defesa de memória guardadinhas, elas vão lá e atacam aquele invasor. Mas diferentemente do que aconteceu agora, né? Quando vem um organismo novo, um micro-organismo novo, como um vírus novo, como esse, infelizmente nosso corpo ele não está preparado ainda, e por isso que o adoecimento vem mais fácil, certo? Mas aqui não é uma aula de imunologia, nem uma aula de sistema imunológico. Aqui eu só quero, claro, é bom a gente fazer essa discussão, se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar, mas só para vocês entenderem que o sangue também é responsável por essa parte imunológica, é ele que transporta essas células de defesa. Então, quando o invasor tenta, né, entrar no nosso corpo, imagine como uma guerra mesmo, o sangue leva para aquele local várias células de defesa de vários tipos para tentar nos defender de uma possível infecção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar. A questão que nem a senhora estava falando do Covid aí, e que porque tem muita gente que pega o Covid e é assintomática. Sim. Eu acho que pode ser por causa dessas células de defesa, por não sentir sintoma, ou por outro motivo. É por causa da característica mesmo do vírus, tá? O vírus, ele tem essa característica de não causar doença em todas as pessoas, né? Cerca de 70, 80% das pessoas podem ter um quadro assintomático. Então, eles são portadores, mas eles não adoecem. E aí, claro, tem a ver com o sistema de defesa, né, daquela pessoa. Então, obviamente, se a gente tem um sistema de defesa um pouco mais debilitado, a gente pode ter mais chance de desenvolver quadros, né, mais graves, quadros mais floridos, vamos dizer assim. Então, por isso que se falou tanto nessa pandemia, fortaleça o sistema imunológico, tome vitamina C, vitamina D, tenha uma boa alimentação, durma bem, não use bebida alcoólica, porque qualquer coisa que desregule o nosso sistema corporal pode baixar a quantidade dessas células de defesa e nos deixar mais susceptível a adquirir infecções, inclusive o Covid, entendeu? Entendi. É porque como eu no início do mês passado, eu contraí o Covid. Aí Sim. a minha menininha de 6 anos também ficou com Covid.
Só que Uhum. ela não sentia absolutamente nada, era ativa e tudo. Só que eu fiquei muito debilitada, entendeu? Sim, sim. Aí deixa eu só lhe dizer que, quanto a isso, acho que você não estava na nossa aula. Sexta-feira passada eu dei uma aula sobre a parte, né, do Covid, a gente tirou algumas dúvidas, e aí eu falei justamente sobre isso. No caso das crianças, a criança realmente, por característica deste vírus em si, ela tem menos sintomas mesmo, né? Existem alguns estudos que mostram, quando o vírus se liga no nosso corpo, ele precisa de tipo um receptor, sabe? Para se ligar ao corpo da gente e causar doença. E aí, alguns estudos eles apontam que a criança ela tem menos esses receptores, então o vírus não consegue se ligar muito ao organismo infantil, diferente do nosso adulto, que ele se liga com bastante intensidade. E aí, por isso que geralmente os quadros na criança são mais leves, isso não é uma regra. Pode sim ter situações de complicação. A gente viu aí na mídia algumas situações de criança, né, que precisaram internar, tiveram quadros graves, mas na maioria dos casos são quadros mais leves, porque justamente é como se o sistema de defesa da criança não tivesse o corpo não tivesse um receptor para entender que aquilo é um invasor, é um vírus, e aí o vírus não consegue se ligar lá, ele é eliminado rapidamente. Então, na maioria dos casos, a criança ela tem um quadro mais leve. E especificamente falando deste vírus, né? Nos outros, nem sempre é assim. Entendeu? Entendi, entendi. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Então vamos ver quais são os componentes. Então, a gente estava falando sobre a função, falamos um pouquinho aí dos tipos de células que estão nesse sangue, o que é que o sangue faz, qual a função dele, o que é que ele transporta. E agora a gente vai falar dos componentes desse sistema circulatório. Obviamente, o sangue é o componente principal, né? Mas quem é o órgão principal? Quem é que também tá lá? O coração. Então, é o coração que vai estar lá transportando não, que vai estar lá bombeando este sangue, né? Então, para que esse sangue consiga desempenhar todas essas funções aqui, ó, levar oxigênio, nutriente, né? Transportar hormônios, células de defesa, ele precisa de uma bomba. Ele precisa de um impulsionador. Quem é esse impulsionador? O coração. Então, é o coração que vai fazer esse bombeamento. E esse sangue vai correr dentro de quê? Vai correr dentro dos vasos, certo? Então, nós vamos ter aí prolongamentos que vão sair do coração, né? Uma rede, imagine uma rede de canos de encanação na sua casa, né? É isso que acontece no nosso organismo. Nós temos aí uma rede enorme que transporta esse sangue. O sangue não vai solto, não. O sangue ele não chega solto nas nossas células, não. Ele vai através de vasos. E quem são esses vasos sanguíneos? As veias, as artérias e os capilares, né? Principalmente esses três aí. A gente vai entender agora quem são esses danadinhos, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Qual desses vasos é o vaso assim mais nobre, né? É o vaso mais importante. É aquele vaso assim que a gente tem que ter muito cuidado porque ele transporta um sangue bem rico em oxigênio. É a artéria, certo? Então a artéria são vasos sanguíneos, né? Que vão transportar, na maioria das vezes, um sangue rico em oxigênio. Um sangue rico naquela moedazinha energética que eu disse para vocês que é importante para o corpo. Naquele componente é essencial à vida. Então a artéria ela tem que estar bem preparada para não sofrer invasão de nada, para não ser agredida facilmente, para não ser perfurada facilmente. Por isso, ó, que a parede das artérias, geralmente elas são mais resistentes, elas têm um tecido mais potente. Veja aqui, vocês veem minha setinha, né, quando eu aponto? Sim. Pronto. Aqui nós estamos vendo a parede de uma artéria, né? É um corte que é feito aqui para que vocês consigam ver por dentro a espessura dela. Então, as artérias, elas são bem revestidas, tá? Elas, como transportam esse sangue mais nobre, elas precisam deste reforço, né? Para sofrer aí menos se, por acaso, vir algum impacto, algo que tente dilacerar, que tente abrir ela. Outra coisa importante para as artérias precisarem ter esse calibre mais grosso é porque o sangue que corre dentro da artéria é um sangue que corre com a velocidade maior. Ele pulsa. É um sangue que, como sai com muita força lá do coração,
ele vai com impulso mesmo. Então, ele tem pulsação. O sangue que passa nas artérias, ele tem pulsação. Isso é muito importante para vocês entenderem quando a gente chegar lá em primeiros socorros, que na hora que eu for procurar um local do corpo para sentir o pulso, eu vou procurar uma artéria. Veia não pulsa. O sangue que corre dentro da veia é um sangue que corre numa velocidade menor, né? Eu até vejo minhas veias, se eu olhar assim, ó, se for, a pessoa tiver uma veia mais superficial, né? Vê lá o verdinho, meu esverdeado. As veias eu consigo até enxergar e eu não vejo veia pulsando. Veia não tem movimento de pulsação. Já as artérias, por terem esse sangue, né? Que vai numa maior velocidade, que é rico em oxigênio, elas vão pulsando, então você sente de fato a artéria pulsando. Então vejam aí uma grande diferença entre veia e artéria. As artérias, elas carregam sangue rico predominantemente em oxigênio, transportam um sangue que corre em uma velocidade maior, que tem pulsação, e por isso elas pulsam. Então as artérias são vasos sanguíneos que têm pulsação, que pulsam. É aquele vaso que eu consigo ver ele subindo e descendo, subindo e descendo. Já a veia não. A veia é um vaso que transporta sangue também, que é muito importante, né? Mas o sangue que corre dentro dela não tem uma pulsação própria, né? Ele vai tranquilamente, mais lentamente, né? Isso faz com que a parede da veia não precise ser tão grossa, não precise ser tão calibrosa. Por isso, inclusive, que eu consigo facilmente, né? Transficcionar uma veia, eu consigo facilmente perfurar uma veia, né? Quando a gente vai lá para o hospital, precisa tomar uma medicação, um soro, onde é que eu funciono? É numa artéria ou numa veia, gente? Na veia. É na veia, né? É na veia. Na Então, veia. isso, então vai lá o profissional lá de enfermagem, enfermeiro, técnico, vai lá procurar fazer uma inspeção, né? Tentar visualizar a rede venosa. E ele vai funcionar a veia. Vai colocar lá, né, o gelcozinho ou o scalp, perfurou e ali vai fazer a medicação ou o soro, ou vai até retirar algum sangue, se for o caso. Então, a gente nunca faz isso em uma artéria. Por quê? Porque as artérias, elas geralmente não são vistas, elas são mais internas, então eu sinto a pulsação de uma artéria, né? Mas a visualização dela é um pouco mais dificultada porque elas estão mais internamente para estarem mais protegidas. Esse também é um ponto muito importante. E outra coisa importante é que se eu fosse puncionar uma artéria para fazer uma medicação, para fazer uma veia, primeiro que eu ia para fazer um soro, para tirar sangue, primeiro que eu ia ter mais trabalho para tentar achar ela. E segundo, que se eu perfurasse, gente, uma artéria, vocês acham que o risco de sangramento, um sangramento mais intenso, seria maior numa perfuração de uma artéria ou de uma veia? De artéria. Da artéria. Da artéria. Isso, da artéria. Isso mesmo, gente. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que o sangue que corre na artéria tem uma velocidade maior, né? Ele tem uma pulsação. Então, quando eu tenho sangramentos arteriais importantes, o paciente ele pode morrer daquele sangramento. Então, imagine, cada vez que eu precisasse ir para o pronto-socorro, fazer uma medicação ou coletar sangue, se eu sempre fosse perfurar uma artéria, né? Eu teria muita possibilidade de hemorragias, de sangramentos mais intensos. Então, até por isso também não se usa constantemente a perfuração de artérias para coletar exames ou até mesmo para fazer medicação. Claro, professora, então nunca tem exame que vai perfurar uma artéria? Não, tem. A gente tem alguns, tá? Existe a gasometria, Professora? que é um... Oi, pode falar. No caso, o técnico tá lá procurando a veia. Tipo, quando ele diz assim, errei sua veia, aí no caso ele perfurou a artéria? Não. Na verdade, imagine que, exatamente como tá na figura aqui, ó. Vai ter o vaso e de lado tem o tecido, a pele mesmo, certo? Então, quando ele erra a veia, por exemplo, o que ele diz é porque ele não conseguiu que a agulhinha lá entrasse dentro da veia, sabe? Entrou lá na pele, mas não conseguiu chegar na veia. Ou entrou e saiu, aí ele vai precisar tentar furar de novo ela. Mas não é porque ele pegou a artéria, não. Porque a artéria, ela é bem interna, sabe? É bem difícil a gente perfurar uma artéria assim, só com aquele gelcozinho ou com aquele scalp.
Quando a gente quer pegar uma artéria, a gente tem que entrar bem mais profundo. Geralmente a agulha ela entra a 90 graus, ela entra bem profundamente. Por exemplo, quando eu vou fazer esse exame de gasometria, que é um exame que só quem pode coletar é o enfermeiro ou médico, né? É privativo desses dois profissionais e a gente coleta sangue direto da artéria. Mas isso aí a gente só faz geralmente num paciente mais grave, de UTI, num paciente que a gente quer ver oxigenação sanguínea, né? É muito feito em pacientes entubados, mas dia a dia a gente usa veia. Então, quando erra a veia, não é porque pegou uma artéria, não. É porque não conseguiu entrar dentro da veia, entendeu? Ou entrou e saiu. E aí vai ter que tentar novamente. E aí, olha, se tivesse pegado uma artéria, você já ia perceber na hora. A partir de hoje, já aprendam isso. Quando, por acaso, algum corte ou alguma pancada ou algum acidente chegar a pegar uma artéria, gente, jorra sangue. Então, não é só aquele sanguezinho escorrendo, não. É sangue sendo jorrado. É no ritmo da pulsação mesmo. Então, quando uma artéria ela é perfurada, né, seja acidentalmente ou em qualquer situação, a gente tem aí muito sangue sendo ejetado para fora do corpo. Então, é muito perigoso um sangramento arterial, né? Às vezes, por exemplo, o paciente tem uma fratura, um exemplo. Fraturou lá o fêmur, a gente viu lá o fêmur, aquele osso bem importante, né, lá da coxa, o maior osso do corpo humano. Lá, pertinho do fêmur, passa a artéria femoral, que é uma artéria bem importante, que oxigena aquela região ali. Então, uma fratura de fêmur, se pegar, por exemplo, uma artéria femoral, né, transficcionar ali aquela artéria, cortar aquela artéria, o paciente pode morrer em questão de minutos, não pelo sangramento, não pela fratura, mas sim pelo sangramento que a fratura ocasionou. Então, realmente, sangramentos arteriais são bem intensos, então, dentre os componentes aí dos vasos sanguíneos, a gente tem que lembrar disso. A artéria é mais calibrosa, a artéria é mais revestida para conseguir dar conta dessa pulsação, desse sangue que vem com a maior velocidade. A veia ela é mais fininha, né? Ela pode ter aí, claro, uma cobertura, vocês veem que ela também não é tão fina assim, né? Porque dentro dela também vai passar sangue, que tá também circulando, mas não numa velocidade tão grande. Ela é mais superficial, por isso que a gente geralmente utiliza ela para funcionar, e por ela não ter esse sangue com atividade muito grande de velocidade, a gente também sente-se mais seguro de fazer aí coleta de sangue ou até mesmo medicação através dela ao invés de usar artérias. E quem são os capilares no jogo do bicho, né? Os capilares, gente, são prolongamentos desses vasinhos aqui. Então, as veias e artérias são vasos relativamente grandes, né? Que eu consigo ver a olho nu. Eu vou lá, olhar onde está a veia, olhar onde está a artéria, sentir a artéria pulsando. Os capilares é como se fosse micro vasos, certo? Então, são vasinhos minúsculos que levam sangue para locais em que uma veia, uma artéria não consegue chegar. Por exemplo, na pontinha do seu dedo, né? Se você fizer um arranhão, um cortezinho mínimo, você vai ver que vai sangrar ali. Ali tá sangrando porque pegou uma veia ou uma artéria? Não, foi porque atingiu capilares, tá? Atingiu vênulas, que são veiazinhas minúsculas. Então, as vênulas e os capilares são prolongamentos de vasos maiores, né? Como se fossem os vasos em miniatura, que eu nem consigo ver a olho nu, justamente para que o sangue não chegue só onde chega a veia e a artéria, não. Chegue também nos espaços minúsculos. Você tá lá fazendo sua unha, cutícula. Tirou um pedacinho da cutícula. Sangrou. Ali sangrou porque eu peguei uma veia ou uma artéria? Não. Obviamente uma veia ou artéria não vai chegar naquele local tão minúsculo. Quem é que chega lá? Os capilares e as vênulas, que são vasinhos minúsculos, invisíveis a olho nu e que levam sangue para essas regiões pequeninas do corpo. Entenderam isso, gente? Entendi. Sim. Estão muito caladinhos hoje. Estão gostando da aula? Tá dando certo? Me diga aí, que hoje eu tô falando sozinha. Tudo certo. Professora, eu tenho uma pergunta. Faça, pode fazer. A senhora falou que a artéria ela é muito rica em oxigênio. Uhum. No caso, se ela tem problema no oxigênio também ou só com sangue? Sim, tem sim. Muito boa pergunta. Então, veja, se eu tenho aí um sangramento arterial, eu vou perder o sangue e todos os componentes que estão nesse sangue. E como o sangue que está na artéria tem mais oxigênio do que o que está na veia, a gente também vai ter uma desoxigenação mais rápida desse corpo, desse paciente que está perdendo sangue. Por isso que sangramento arterial é muito mais
mais grave do que um sangramento venoso, um sangramento de veia. Certo? Você tá certo assim, seu raciocínio tá correto. Professora, e vênulas é o quê? Vênulas são, os capilares são prolongamentos mínimos das artérias e as vênulas são prolongamentos das veias, certo? Esses vasinhos mínimos, entendeu? Certo. Vamos então agora, gente, ver o coração por dentro, tá? Então, quem aqui já comeu coração de galinha? Pergunta. Como é? Eu queria fazer uma pergunta. Pode a respeito. fazer. Quando a pessoa ela é tão forte e geralmente o sangue dela ele sai coagulado assim. O que Quando pode o quê? ser? Volte de novo. O sangue ele é coagulado, ele coagula muito rápido no momento do sangramento do corte. Quando um paciente tem um sangramento e coagula muito E rápido, Exato. estanca muito rápido, né? É isso que você quer dizer. Ele rapidamente assim, porque geralmente Para quando a de gente sangrar, corta, né? quando a gente tem um corte, normalmente o sangue, ele sangra, mas ele é um sangue mais líquido. Em outros casos, eu já vi que o sangue, ele sai, rapidão ele já coagula, como se ele já saísse e já coagulasse. Tá. É o seguinte, nós temos distúrbios de coagulação no corpo, certo? Existem doenças que diminuem o tempo de coagulação, existem doenças que aumentam o tempo de coagulação. O que isso quer dizer? A gente tem aí um tempo mínimo, né? Vai haver o sangramento e o corpo, de forma muito orquestrada, de forma muito incrível, ele mesmo dá conta de tentar estancar o sangramento. Isso é fisiológico. Todo mundo que tem um sangramento vai ter mecanismos de defesas ali naquele momento para tentar estancar. Existe um tempo de coagulação normal, pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que sangra, mas demora mais um pouquinho, né? Ou sangra, não, o meu já bem rápido, ainda bem, eu tenho uma coagulação muito boa, né? Se essa coagulação ela for muito boa, mas a ponto de dentro do sangue, o sangue também ser coagulado, então tem pessoas que têm problemas de coagulação. Em que sentido? De ser muito. Então, o sangue dele é tão coagulado que forma coágulo dentro do sangue. Mesmo sem ter um corte, o próprio sangue é como se ele fosse mais grosso, entende? E aí ele tem problemas de formação de trombo mais fáceis. Então, ele pode ter coágulo sendo formado dentro do sangue sem nem ter tido nenhum corte, né? Isso aí tem interferência também da questão de doenças associadas. Então, o que é que aumenta a chance da gente formar coágulo do nosso sangue ser mais viscoso, assim, né? A obesidade, depósito de gordura no corpo, aumento dos níveis de colesterol, de triglicerídeos, né? Esses componentes, eles deixam o sangue mais denso, eles deixam o sangue mais encorpado e aumentam a chance de formação de coágulos. Isso é verdade, certo? E também pode ser problemas genéticos mesmo. Então, eu tenho um problema genético que já, né, nasci com esse problema de que meu sangue realmente é mais encorpado, E aí eu tenho que fazer um tratamento, tomar medicamento, tudo mais, certo? Pessoas que têm hipertensão têm também mais chance de ter formação de coágulo e tudo mais. Já ao contrário, que é quando o sangue jorra com mais facilidade, vamos dizer assim, o paciente tem um sangue fino, que geralmente é o que a população associa. Fulano sangra tanto, o sangue dele é muito fino, né? Não estanca. Também nós temos problemas que podem causar isso. Algumas medicações, elas podem causar isso, né? Inclusive, um dos tratamentos para essas pessoas que tem aumento de formação de trombo, que tem mais chance de ter formação de coágulo, e aí isso pode desencadear um infarto, por exemplo, um AVC, é tomar medicação para afinar o sangue. Um muito conhecido é o AS, acho que vocês já ouviram falar, né? Paciente toma AS para afinar o sangue, já ouviram falar esse termo? Já. Pronto, né? Já. Pronto. Pacientes geralmente que já infartaram ou que tem risco de infarto, pode ser adicionado com recomendação médica, né, obviamente, o uso de anticoagulantes, de antiagregantes, que são essas medicações que vão deixar o sangue mais fluido, justamente para diminuir essa chance, certo? E existe o contrário, que aí é o paciente que tem o sangue já naturalmente mais, né, fino, vamos dizer assim. Aí são realmente patologias que também têm que ser tratadas, às vezes tem cunho genético envolvido e precisa tratar dessa maneira individualizada. Gente, tem alguém com o microfone ligado? É Lorena, que tá com um barulho bem grande aí, Lore. Pronto, valeu, ela desligou.
Então, mas você entendeu isso aí, Josilene, o que eu quis dizer? Entendi, sim. Ficou Então, esclarecido. Obrigada. pronto, de nada. Então, tem doenças que podem afetar para mais e para menos, né? Mas, naturalmente, não é... todo mundo vai ter que ter ali o sangramento estancado em 2 segundos, em 3 segundos. Não. Vai depender do organismo. Às vezes, por exemplo, tem uma doença associada, tem um diabetes, tem uma hipertensão. Isso tudo pode influenciar. Também a proporção do corte, a profundidade do corte. Quanto mais profundo, maior a dificuldade de estancar o sangue, né? Se atingir uma artéria, se atingir uma veia. Sangramentos que atingem veia, a gente estanca facilmente. Bota lá, o paciente vai lá, tomou medicação com soro no hospital. O profissional vai lhe dar um algodãozinho, você segura ali um pouquinho, rapidamente, né? 5, 10 minutinhos. Algumas pessoas, como eu disse, demoram mais um pouquinho, mas vai parar. Se for um procedimento numa artéria, geralmente o paciente fica com curativo 24 horas ali, um curativo compressivo, para tentar impedir o sangramento. Então, tudo vai ter várias coisas que podem influenciar, mas uma boa pergunta para a gente levantar essas questões. Realmente, de fato, existem doenças que podem alterar a coagulação sanguínea. Então, bora lá, gente. Vamos conhecer aí nosso coração. Professora, Oi, Uma dúvida. pode falar. Meu sogro, ele tomava muitos medicamentos, já infartou várias vezes. Ele Sim. tomava remédio de cross da pressão, tudo. Só que depois que ele conteve o Covid, aí que ele voltou para o médico suspendeu todos os medicamentos dele. Sim, aí assim, não tenho como lhe dizer o que aconteceu, né? Com certeza ele não ficou bom dos problemas que ele tinha antes. Talvez foi suspenso para evitar o risco de alguma complicação devido ao Covid, entendeu? Porque o Covid ele tem muitas repercussões também desse tipo. É uma doença que aumenta muito o risco de formação de trombo, aumenta muito o risco de complicações da parte sanguínea mesmo. E aí pode ter sido suspenso justamente devido a essas complicações, né? Eu tô supondo, como eu não conheço o caso, nem tô vendo o seu sogro, nem sei as medicações que são, mas isso pode acontecer para evitar as complicações. Mas é sempre bom voltar para ver se realmente é isso mesmo, né? Ou se foi só durante esse período e tudo mais. Porque, de fato, medicação para pressão, na verdade, quando se está com Covid, tem que continuar. Porque, obviamente, a gente tem aí que, para a doença não complicar, controlar as doenças que você já tem. Então, até falei na aula de sexta passada, né? Uma das grandes formas de prevenir formas graves, que, infelizmente, essa doença, às vezes, a gente nem tem como prevenir, mas é controlando a doença que você já tem. Então, se você tem hipertensão, é deixar a doença controlada. Se você tem diabetes, é deixar a doença controlada. Mas pode ter sido por causa de para evitar alguma complicação, algo desse tipo, sabe? Tá bom, obrigada. De nada. Gente, então vamos conhecer então o nosso coração, né? Que é o grande órgão aí do sistema circulatório. Ele, por dentro, né? Num corte aí que a gente chama de... Então, imagine que eu cortei ele na parte de frente e de trás, né? Cortei ele assim ao meio, né? Não sei se vocês lembram desse corte, mas esse é o corte que a gente chama de coronal, ou corte frontal. E aí eu vejo por dentro. Então, vocês têm uma fotinha aí na página 40 do livro de vocês, que mostra exatamente o que eu tô mostrando aí, né? Que são as estruturas por dentro, tá? Então, nós temos aí por dentro 4 cavidades. Então, o coração, esses são os nomezinhos que eu disse que a gente vai aprender hoje, né? Nós temos aí 2 cavidades superiores, que são chamadas de átrio, e 2 cavidades inferiores, que são chamadas de ventrículo, tá? Então, a gente divide o coração em parte superior, inferior e também direita e esquerda. Então, na parte direita, nós temos o átrio direito, acima, abaixo o ventrículo direito. Na parte esquerda, nós temos do mesmo jeito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, alguns de vocês já podem ter lembrado desse nome, já devem ter visto em biologia na escola ou em alguma situação, mas esses são os nomes, né, que a gente dá aí na anatomia do coração. Então, só para vocês entenderem rapidamente como acontece a circulação, nosso próximo capítulozinho, se vocês perceberem, é o capítulo de tipos de circulação, eu vou detalhar mais isso, mas basicamente o átrio vai receber sangue que vem lá de todo o corpo, né? Um sangue geralmente que não tem tanto oxigênio ainda, é o sangue que vem do corpo sem muita oxigenação, ele entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito e depois ele vai para o pulmão, justamente para receber o oxigênio.
Quando ele recebe o oxigênio suficiente, esse sangue já está lá todo oxigenado, ele vai voltar para o coração, só que agora ele não volta mais pelo lado direito, ele vai voltar agora pelo lado esquerdo. Então, ó, saiu aqui para o pulmão e vai entrar agora pelo lado esquerdo. Então, agora, quando volta do pulmão, ele entra pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e sai em direção ao corpo novamente, só que agora ele vai rico em oxigênio. Aí ele vai e distribui todo esse oxigênio que ele pegou no pulmão e depois que ele distribui tudo, ele vai voltar de novo para o coração, agora bichinho, pobre em oxigênio. Mas quando ele volta para começar um novo ciclo, é a mesma coisa que eu disse inicialmente, ele não volta pelo lado esquerdo, ele agora vem pelo lado direito. Então vejam que é um ciclo, entra pelo lado direito sem oxigênio, vai para o pulmão, pega oxigênio, volta para o coração, mas agora pelo lado esquerdo, vai para o corpo de novo, deixa o oxigênio que tem, volta para o coração pobre de oxigênio, para pegar de novo, para ir para o pulmão, para voltar de novo e assim vai. Então é um ciclo. Não se preocupem, eu falei rápido agora, mas eu vou detalhar já no próximo capítulo, certo? Mas aqui é só pra gente, o que eu quero que vocês foquem aqui nesse slide é o quê? Quais são as câmaras cardíacas do coração? Então, eu tenho átrios e ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Isso aí ficou claro para vocês? Sim. Sim. Okay. Eu estava até, professora, Pode falar. eu estava até estudando esses dias, vendo uns vídeos no YouTube, né, sobre a aula de sistema nervoso. Sistema nervoso, não, sistema circulatório. Aí eu estava vendo sobre isso, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Isso. Né? E aí, gente, sempre que vocês tiverem um tempo, vejam mesmo, né? Os vídeos são muito bons, eles contextualizam bastante, a gente pode realmente utilizar eles ao nosso favor. O YouTube aí de graça, né? A gente bota lá, digita e vai aparecer coisas pra gente viajar. A gente aprende muito mesmo na internet. A gente acha que a internet é bom, né? Pra fazer fofoca, WhatsApp, mas essa parte pra aprender também é muito boa e necessária. Beleza, ficou claro aí todas as informações desse capítulo? Sim, professora. Sim, professora. Ok. Aí, se vocês perceberem, na página 41 tem um exercício de casa, mas aí eu não vou fazer o exercício com vocês em casa, tá? Eu vou fazer junto com vocês aqui. Na verdade, página 41, gente, a ideia aqui, né, desse exercício é que vocês observassem um hemograma, né? Que é o exame mais pedido e mais feito e mais realizado na prática médica. Acho que todo mundo aqui, quando chega no pronto-socorro, quando vai ao médico, já fez um hemograma, né? Já passou por alguma situação que precisou aí de um hemograma. O hemograma, gente, na verdade, é como se fosse uma visualização do sangue. Então, lembra que a gente falou que no sangue tem células de defesa, tem células que transportam oxigênio, tem células que vão ser responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, quando eu faço um hemograma, quando eu coleto o sangue e levo para uma análise, né, eu vou justamente observar a quantidade dessas células, certo? E aí, sempre no hemograma vão vir aí, né, 3 partes muito importantes. Uma parte que a gente chama de eritrograma, outra parte que a gente chama de leucograma e outra parte que a gente vê as plaquetas. Qual é o objetivo de vocês entenderem mais ou menos isso? Obviamente, vocês não vão sair daqui sabendo interpretar o hemograma, até porque não compete a vocês fazer interpretação de hemograma, né? Isso é da prática médica. Mas, obviamente, eu gosto de dar esses aprofundamentos para vocês entenderem o que é que a gente analisa quando a gente vê um hemograma. Todo hemograma, ele vai tentar me dizer 3 coisas básicas, tá? Primeiro, é ver a parte das células vermelhas, então ele vai analisar a parte de anemia, basicamente, tá? Ver se o paciente tem anemia ou não tem. Ele vai analisar se tem infecção, então, se tem infecção no sangue ou se não tem. E ele vai analisar a parte de sangramento, ou seja, se o paciente tem risco de sangrar ou não. Então, claro, aqui, gente, é um resumo do resumo, mas ele pode me dar essas 3 coisas. Se vocês perceberem, todo mundo tá com o livro aí na página 41, vendo? Sim. Pronto. Então, ó, ele vem o nomezinho das células na primeira coluna. Deixa eu botar um hemograma aqui, vocês veem. Pronto, olha só.
Ele vem o nomezinho das células e de lado vem os valores que deu daquele paciente. E na última coluna vem o valor de referência, tá? Então, eu vou olhar, por exemplo, leucócitos, né, que é o leucograma, deu aqui 6.100. Aí eu vou ver o valor de referência. Então, tem que estar de 5.000 a 10.000, porque cortou aqui, né? Mas tem aí o leucograma de vocês, que vocês veem aí. A referência do leucograma que tá aí para vocês é de 3.500 a 10.500. Estão vendo aí? Sim. Então, é a partir disso que eu vejo. Então, quando eu vejo lá o leucócito e eu vejo o valor, esse aí do livro de vocês, ele tá normal ou não? Sim. Tá normal, né? Porque se tem que estar entre 3.000 a 10.000 e tá 6.000, então tá dentro da normalidade, né? Ok. Então é assim que mais ou menos a gente faz a interpretação dos exames. Gente, tem alguém com o microfone ligado que tá bem barulho no ambiente. Deixa off aí, tá? Eu sei que eu peço para vocês falarem, mas aí fala e deixa no mudo. Fala e deixa no mudo. Mas participem. Aqui é só para vocês entenderem então isso. Então, como é que o médico vai lhe avaliar? Ele vai ver o valor de referência. A gente não é obrigado, né, como profissional, a saber. Geralmente tem no exame. Obviamente, a gente vai se acostumando com alguns valores e já sabe de cabeça, porque de tanto ver, né, já chega o ponto que a gente decora o valor de referência. Mas aí o que é que a gente analisa? Quando a gente vê essa parte do eritrograma, que é essa parte inicial, que tá aí bem bonitinho na página 41, tá? A gente vai ver a parte de anemia. Então, aqui onde a gente vê a hemoglobina, as hemácias, o hematócrito e esses outros parâmetros, eu vou ver se o paciente tem anemia ou não. Então, eu vou olhar os valores e ver o valor de referência. Se tiver dentro do valor de normalidade, ok. Se não, vai ter alteração. E aí, obviamente, qual alteração? Aí isso é a parte médica, né? Essa é a parte que o médico que vai, a partir da interpretação, dos sintomas que o paciente está sentindo, né? Das queixas, ele vai direcionar qual tipo de anemia o paciente pode ter, né? Pode pedir mais algum exame complementar, mas essa parte do eritrograma, ela vai me dar, basicamente, a parte da anemia. A gente foca muito aí, principalmente na hemoglobina, né, que é aquela célulazinha que vai transportar o oxigênio, né? Na verdade são as hemácias. A hemoglobina é o componente que está lá dentro das hemácias que transporta esse oxigênio. Então, essa parte do eritrograma, basicamente, se vocês quiserem botar um resumo aí, pegar uma setinha, é dizer que essa parte é que vai analisar a presença ou não da anemia, tá? E o que é anemia, gente? Alguém sabe? Por que eu estou falando de anemia e estou falando de oxigênio? Porque a anemia é a diminuição justamente dessas células que são responsáveis por transportar oxigênio. Veja que interessante. Por isso, meu povo, que os sintomas de anemia é cansaço, fraqueza, sonolência, né? O paciente fica lá descorado, tem a parte de ficar com a pele também, né? Mais branca, porque o eritrograma vai me dar as células vermelhas do sangue. Então, essas células, elas são vermelhas mesmo. Quando elas diminuem de tamanho, obviamente, o paciente fica descorado. E qual é o papel dessas células vermelhas do sangue? Transportar oxigênio. Só um momentinho, deixa eu concluir o raciocínio e você pergunta, tá? Então, como elas são direcionadas ao transporte de oxigênio, né? Quando elas caem de quantidade, o paciente tem os sintomas que a gente chama de anemia. Então, a anemia, ela vai ser a diminuição das células vermelhas do sangue, dessa parte do eritrograma. E, geralmente, quando o médico vai avaliar se o paciente tem anemia ou não, ele vai olhar para essa partezinha aí. Claro que essa parte, ela pode se alterar em outras doenças, né, também. Mas, basicamente, na anemia que a gente foca. Pode falar. No caso, a anemia é falta de oxigênio ou do sangue? Vamos lá, a anemia é diminuição das células sanguíneas, tá? Mas justamente das células sanguíneas que, em sua função, transportam oxigênio. O oxigênio, lembra que ele é transportado pelo sangue? Lembra? O oxigênio é transportado pelo sangue. A gente recebe ele através da respiração, né? É o nosso pulmão que recebe ele, mas ele vai para a corrente sanguínea. E quem transporta o oxigênio na corrente sanguínea, né, são essas células vermelhas. Então, anemia é quando tem poucas células sanguíneas, mas principalmente essas células sanguíneas que transportam o oxigênio, que são as chamadas células vermelhas do sangue. Entendeu agora? Ficou melhor? Professor, no caso, quando tem a
a transfusão de sangue é porque a anemia está muito forte, né? E isso, em algumas situações, né? Se o paciente tiver com anemia muito forte, eu posso repor essa parte aí das células vermelhas para o paciente receber de outra pessoa com sangue compatível, obviamente, essas células que nele tá faltando. Sim, então o paciente... Porque quando minha filha nasceu, ela nasceu prematura, de 24 semanas, aí ela teve que ter uma Precisou, né? Isso. Com certeza, isso pode acontecer. Imaturidade, né? Recém-nascido e ainda mais prematuro, e aí recebe justamente para repor isso aí, tá certo? Gente, vocês entenderam essa parte aí? Então, quando eu vejo essa parte inicial do hemograma, o eritrograma, é para justamente ver essa parte de anemia das células vermelhas. Quando eu passo para essa parte de baixo, que aí em você está mais bonitinho, né? Que é o leucograma, tem o nome aí bem bonitinho para vocês, na página 41, leucograma. O leucograma não quer saber de negócio de célula vermelha mais não. O leucograma vai analisar aquelas células de defesa. Então, lembra que a gente viu que existem células de defesa que são transportadas no sangue? Então, é através da visualização da parte do leucograma que eu vou analisar como é que está aí esse organismo. Se ele está com alguma infecção, se não está, se existe aí uma baixa de imunidade, né? Então, quando eu vejo aqui os leucócitos, né? A gente vai focar nos leucócitos porque são o valor genérico que geralmente a gente vê. Essa parte de baixo, esse monte de nome, basófilo, eosinófilo, né? Linfócitos são, na verdade, tipos de leucócitos, tá? Mas a gente vê o valor total, geralmente. Para vocês só vai importar mais o valor total. Então, os leucócitos aqui, ó, eles têm que estar dentro dessa normalidade. Geralmente, quando o paciente tem alguma infecção, principalmente de bactéria, ele vai lá para cima. Então, ele é para estar até 10 mil, mas ele pode chegar a 15 mil, a 12 mil, a 18 mil. Isso quer dizer o quê? Tem um invasor no corpo. Tem um invasor e suas células de defesa estão se multiplicando para tentar combater esse invasor. Então, é através do hemograma também que a gente pode ver o nível da infecção daquela pessoa, se tem uma infecção mais séria realmente, né? Se teve alteração no sangue. Porque às vezes, gente, você tem ali uma crise um resfriado, algo desse tipo, que a infecção, ela não chegou na corrente sanguínea, então não é tão grave ainda, é só ali aquela coceira no nariz, aquela congestão, faz o hemograma, tá normal, ótimo, então não tem sinal de gravidade. Quer dizer que você não tenha uma infecção? Não, você pode ter, mas a infecção não chegou ainda na corrente sanguínea, tá só lá naquele local, naquele foco, né? Mas quando a gente faz um hemograma num paciente que tá com sintomas de doença e já vem alterado, opa, às vezes já acaba entrar com alguma medicação, já tem repercussão, para às vezes precisar de algum medicamento. Entenderam isso? Então, quando a gente vê a parte do leucograma, a gente vai analisar a parte de infecções, de maneira geral. Entenderam? Professora, e se der menos do que é para dar? Pronto, se der menos, quer dizer que tem pouca célula de defesa, tá? E aí isso pode significar desde uma baixa da imunidade até mesmo quadros de leucemia que podem acontecer de subir ou descer. A leucemia ela pode trazer vários quadros aí, né, que é um câncer do sangue. Como também pode ser vírus. O danado das infecções por vírus, às vezes não sobe a quantidade de leucócitos, às vezes ele baixa. Então, as infecções bacterianas, elas têm o caráter, geralmente, de subir os níveis de células de defesa, né? Já as virais, elas têm o papel de baixar. É como se elas enganassem o corpo e conseguissem destruir as células de defesa que a gente tem. Então, infecção viral não é brincadeira, né? Por isso que a gente vê aí a Covid tão danada, justamente por isso, ela pode realmente ter esse quadro de dar menos do que o valor, tá? Mas isso tudo é interpretação médica, tá? É muito importante, eu tô passando aqui uma visão bem superficial, não é para vocês estarem interpretando exame, é só para quando vocês receberam de vocês ou de um filho, saber mais ou menos, né, o que cada partezinha dessa significa e tentar entender mais sobre isso, porque de fato a gente vai conviver com esses exames aí. Mas geralmente infecção bacteriana ela dá leucocitose, que é subir a quantidade de leucócitos, e as infecções virais ela dá leucopenia baixa, né? Mas isso não é uma regra. A gente pode ter aí várias apresentações diferentes. Beleza? Porque quando eu estava com a Covid, ela deu alta.
Isso, exatamente. A Covid, ela pode dar várias manifestações, alta ou baixa. Inclusive, o Covid tem a característica de causar infecção viral inicialmente e poder complicar com pneumonia, poder complicar com outra doença associada à infecção viral. Então, baixou e depois sobe com tudo, porque vira pneumonia. Inclusive, essa pneumonia, ela pode complicar e é o que leva aos quadros mais graves. Então, como eu disse, não tem uma regra, né? Geralmente é isso que eu falei. Ela pode subir ou pode descer. Mas o que vocês têm que saber, quanto tá alto ou baixo, não. Vocês têm que saber o que é normal. Então, a normalidade é estar aí entre esse valor de referência. Geralmente, quando tem doença, ou ela baixa ou ela sobe. Na maioria das vezes, quando é bactéria, ela sobe. Mas isso não é uma regra, certo? Sim, professora. Por último, nós temos as partes das plaquetas. Então, também tem aí para vocês a parte das plaquetas. Lá embaixo aí, as plaquetas são as células que são responsáveis pelo sangramento, minha gente. Então, as plaquetas, elas são células que vão deixar nosso sangue numa consistência correta. Então, nem deixa muito fino, nem deixa muito grosso. Então, nem forma coágulo de tão grosso que tá, nem fica fino demais com risco de sangramento excessivo. Então, quando a gente tem uma doença que afeta a parte do sangramento, a gente olha geralmente para as plaquetas. Quem sabe me dizer uma doença que afeta muito essa parte de sangramento, que tem risco de sangramento, uma doença que acontece muito aqui no Nordeste? É a dengue, professora? É a dengue, muito bem. Então, o hemograma é um exame bem importante na dengue, porque a dengue é uma doença que traz muita repercussão de sangramento. E justamente quando a gente pede o hemograma na dengue, a gente avalia as plaquetas também, né? Avalia tudo, mas as plaquetas também. Principalmente as plaquetas, por quê? Pra gente ver se o paciente tem risco de sangramento ou não. Então, existe um valor de normalidade, né? Aí no material de vocês e aqui também tem o valor de normalidade, né? A gente diz que a média está entre 140 mil a 400 mil, 400 e pouquinhos mil. Tem que estar entre esses valores. Na dengue, baixa muito, então perde plaqueta. A gente chega a ter paciente com 50 mil de plaqueta, com 10 mil de plaqueta, com 20 mil de plaqueta. Isso faz com que o sangue perca o corpo dele, ele fica mole, líquido demais e aumenta o risco de sangrar. Então, quando as plaquetas baixam, a gente tem risco de sangramento aumentado porque o sangue ele fica mais fino, mais fluido. Isso é o que acontece na doença chamada dengue, tá? Então, por isso que a gente fica de olho aí no paciente com dengue. Tem que, muitas vezes, pedir um hemograma para avaliar aí esses níveis de plaqueta. Ao contrário também, né? Então, se sobe muito, que já não é característica da dengue. Na dengue, a gente não tem plaquetose, aumento de plaqueta, não. A gente tem baixa. Mas algumas doenças, elas podem subir as plaquetas demais. E aí tem essa questão que eu expliquei lá anteriormente, acho que foi Josilene que perguntou da questão do sangue coagular muito fácil, né? As plaquetas em muita quantidade, aumentadas acima de 45 mil, 450 mil, desculpa, né? É muito alto, então o sangue tá bem viscoso, né? A gente tá tendo aí algum probleminha que tá tendo mais plaqueta que o normal. Então, enquanto a plaqueta baixa causa o sangue mais líquido, a plaqueta alta causa o sangue mais grosso. Entenderam isso? Sim, professora. Tá dando certo, né, gente? Digam aí. Tá. Professora, e a chikungunya? Chikungunya. Chikungunya é a priminha, né, da dengue. A chikungunya e a zika são aí essas arboviroses. A chikungunya, ela pode ter repercussões, né, de sangramento, mas são muito mais raras do que na dengue. A gente, das três, a repercussão maior de sangramento é na dengue mesmo. A chikungunya, ela tem mais repercussão na parte de causar artrose, artrite, né, dores articulares, do paciente ficar, às vezes, até anos com dor nas juntas depois que teve a chikungunya, né? Então, repercussões de sangramento são bem mais comuns na dengue e, às vezes, até na zika do que na chikungunya. A chikungunya tem mais repercussão mesmo de dor articular mesmo. Certo? Entendi, obrigada. De nada. Beleza, gente. Então, agora vamos para o próximo capítulo. Dá uma respiradinha aí, né?
toma uma aguinha, que a gente vai continuando ainda em sistema circulatório. A gente vai ver como é que esse sangue circula, então, dentro do corpo e quais são as doenças que afetam esse sistema. Então, já pegando aí a reta final da nossa aula, né? Esse capítulo é mais curtinho, porque a gente já introduziu bastante o assunto. Então, vamos lá. Como é que esse sangue, então, circula, professora? Professora. Oi? Só uma pergunta que fizeram aqui na conversa aqui no chat. Ai, deixa eu olhar. Essa sobre a anemia profunda pode causar estado grave no paciente? Sim, pode, sim. Deixa eu olhar aqui, que eu não vi. Minha sogra descobriu leucemia porque os leucócitos estavam altos. Sim, Valesca, leucemia justamente altera, né? Ou para mais ou para menos, mas geralmente pode ser para mais mesmo. E aí fica a dúvida, a infecção é leucemia? E quando vê lá as outras célulazinhas que o médico, obviamente, com investigação mais precisa, ela pode descobrir realmente leucemia. E olha só, é um hemograma, é um exame bem simples que pode dar diagnóstico de várias doenças, né? Deixa eu ver mais aqui. Minha avó sempre fala para tomar suco de beterraba para engrossar o sangue. Larissa, na verdade, o suco de beterraba, ele tem bastante teor de ferro, né? E aí o ferro é um componente bem importante do sangue. Ele não engrossa o sangue, mas ele dá um boom. É verdade mesmo. É bom, até para quem tem anemia, viu? Aumentar aí o aporte de comer coisas com ferro. Suco de beterraba, não só o suco de beterraba, mas o ferro, as vísceras como moela, fígado, né? Essa parte das vísceras, elas têm muito ferro também. Hortaliças de cor mais escura, como couve, como alface mais escuro, também aumenta mais o teor de ferro. E é bom mesmo para o sangue. Aí Larissa perguntou, anemia profunda pode causar estado grave do paciente? Sim, pode sim. Inclusive, a anemia pode ser indicativo de que algo não está legal também e que tem outra doença mais séria por trás. A anemia por si só, a gente tem vários tipos de anemia, tá, gente? Teria que ter uma aula só de anemia, porque para vocês entenderem, a gente tem quase 5, 6 tipos de anemia. São muitos tipos de anemia. Mas, oi, pode falar. Alguém ia falar? Eu esqueci de ativar aqui o microfone. Tem problema não, Janaína, mas quando vocês esquecem, eu vou e desativo, não se preocupe não. Mas a anemia pode estar presente no câncer, né? Na leucemia, em várias outras doenças, e a anemia por si só, quando fica muito grave, ela pode sim levar à morte. Então, por isso que tem que ser tratado, né? Tem que se alimentar bem mesmo. Também nem todas as anemias têm a ver com alimentação, então por isso que é bom ter uma investigação mais profunda. Bora lá, gente. Então, vamos para os tipos de circulação aí. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Só uma pergunta, professora. Eu falei sobre o estado da anemia, se pode ser grave, se for profunda, porque eu lembrei que minha mãe teve e realmente foi bem grave, tanto que com o tempo a sogra dela, no caso minha avó, dava suco de fígado para ela tomar. Ai, Jesus, a bichinha tomava, mas realmente o fígado tem bastante ferro e ajuda muito, de fato. Mas é ruim, viu? Não é bom, não. Gostoso não é. Fernanda perguntou, eu quando estava gestante, o médico me mandou um comprimido chamado Cobrion, pois estava com o começo de anemia. Porque ele é rico em ferro, todo gestante, né? Até mesmo antes de engravidar, toda mulher deveria já iniciar o preparo para essa gravidez. A gravidez é um processo fisiológico em que nosso sangue ele vai ser muito exigido, né? Ele vai precisar aí oxigenar o bebê e a gente. E aí, por esse motivo é que geralmente nas grávidas nós temos quadro de anemia, tá? Então, toda mulher que pensa em engravidar já deve começar a suplementar ferro. Então, antes mesmo de engravidar, né? Tomar o sulfato ferroso, né? E essa medicação que você colocou o sulfato, né? Ele é rico em ferro justamente para a gente ter a diminuição da chance da mulher grávida desenvolver uma anemia ou até complicar e ter uma anemia mais grave, às vezes precisar até de uma transfusão sanguínea, tá? Então, por isso que toda mulher, quando está grávida, tem que tomar religiosamente, todos os dias, sulfato ferroso. Quem já engravidou aqui, com certeza tomava, né? Fica um gosto ruim mesmo. Às vezes tem pessoas que têm mais náusea, pode dar diarreia, mas é para o bem, né, da mãe e do bebê. Outro ponto também que exige que a mulher faça uso
é porque a gente sabe que durante o parto existe muita perda sanguínea, né? Então, até para ajudar isso, a gente precisa suplementar ferro, né? E aí, Thaisa botou, eu só descobri quando tava com 6 meses, né? Infelizmente, quando descobre mais tarde, não tem como fazer essa suplementação desde o começo, mas às vezes a alimentação e o corpo mesmo dá conta de fazer esse transporte aí de ferro preciso. Mas quando a gravidez é planejada, né? Por isso que é importante a gente se cuidar. E quando se descobre no início, tem que começar imediatamente e toma realmente até depois do parto. Diferente do outro medicaçãozinha, que é chamada de ácido fólico, que a grávida também toma, que aí já não é para suplementar ferro, aí é para ajudar no desenvolvimento do sistema neurológico. Então, ó, aí aula passada, né? Então, o ácido fólico é um componente essencial para o desenvolvimento neurológico do bebezinho, né? E aí, por isso que a grávida também tem que suplementar desde o começo da gravidez aí. Então, esses são conhecimentos aí a mais. Vão perguntando, tá vendo? Quando vocês perguntam, vai aparecendo outros temas aí. Professora, eu tenho anemia e acho que nunca cura. Porque toda vida que eu volto pro médico, aí sempre ele diz, você tem um pouco de anemia. Aí sempre a mesma coisa, desde que eu adoeci, eu sempre tive essa anemia. Mayara, nós mulheres, né, eu também tenho um pouquinho. Nós mulheres temos mais chance aí de ter realmente anemia, porque nós perdemos sangue todo mês, né? Nós menstruamos, então anemia no homem é bem mais raro. Mas na mulher, geralmente tem esses quadrozinhos de anemia leve, persistente por muito tempo, que, obviamente, é importante a gente melhorar a alimentação. Às vezes nem precisa de medicamento, só a alimentação mesmo ajuda, mas a mulher ela tem mais chance mesmo de ter esses quadros de um pouquinho de anemia, porque a gente menstrua todo mês, né? Então tem perda de sangue. Justamente por isso é que a gente tem mais chance de ter aí. Jamile botou mulher sofre, né? Mulher, nós somos, mas somos especiais, viu? E fiquem calados os meninos que estão aí no grupo, porque a gente é maravilhosa. Podia trocar um pouco, né? Podia trocar, era. Só sofrer no nosso lugar. Mas por isso que nós somos especiais, viu, minha gente? Então bora se achar, e a gente tem que se achar poderosa, porque a gente suporta muita coisa, né? Os homens são manhosos, então fiquem caladinhos os meninos aí. Bruno, muito bem, é para falar bem da gente. Maicon aí, todo mundo que está aí. Bora lá. Vamos então ver aí como é que nossa circulação funciona para a gente terminar a aula de hoje, certo? Então, os tipos de circulação. Nós falamos que temos uma grande e uma pequena circulação, é assim que a gente chama, né? Dividido, mas é uma coisa só, tá, minha gente? Então, esqueçam o que está escrito aí no livro, olhem para cá, para esse slide, que a gente vai tentar explicar aqui de maneira bem mais didática e depois a gente vai para o livro para diferenciar esses tipos. Então, novamente, vou voltar aí para o que eu falei para vocês lá naquela fotinha nessa aqui. Então, veja. Como é que o sangue entra e sai do coração, né? Essa parte é que a gente vai adentrar mais um pouquinho agora. Então, todo o nosso sangue que tá lá no corpo, ele vai ter que voltar para o coração. Para quê? Para o coração bombear esse sangue de maneira correta e para o coração mandar também, ó, lá para o pulmão para esse sangue ser oxigenado. Então, isso é um ciclo cardíaco. Como é que acontece esse ciclo cardíaco? O nosso corpo, ele vai direcionar o sangue que já tá rico, já tá pobre em oxigênio, então aquele sangue já deixou todo o oxigênio que ele tinha. Opa, tá na hora de voltar para o coração para pegar mais oxigênio. Então é isso que acontece. Esse sangue que não tem mais tanto oxigênio, ele vai para o coração. Ele sempre, quando não tem oxigênio, vai entrar pelo lado direito. Então, o lado direito do coração sempre vai receber um sangue que não tem muito oxigênio, um sangue pobre em oxigênio. Então, esse sangue, ele entra, né? Eu botei até aqui a estrutura que ele entra através dessa veia cava aí, superior e inferior. Vai para o átrio direito, do átrio direito ele passa para o ventrículo direito e depois ele vai para onde? Quem é que vai dar oxigênio para ele, minha gente? O pulmão. Então, o coração é muito esperto, ele recebe esse sangue, que é pobre em oxigênio, e ele diz, opa, vou mandar para o meu amigo pulmão, porque ele vai dar para esse sangue o oxigênio que ele precisa. Então, o sangue chega aqui do lado direito do coração pobrinho em oxigênio, através da passagem do átrio, depois vai para o ventrículo, pum, bombeia esse sangue todinho lá para o pulmão. No pulmão vai acontecer a troca gasosa. Esse sangue vai pegar o oxigênio que está chegando com a respiração
E aí agora sim o sangue vai estar bem rico em oxigênio, pronto para voltar para o corpo de novo. Mas ele não sai direto do pulmão para o corpo de novo, ele vai voltar de novo para o coração. Porque lembra que só quem tem força para bombear esse sangue para ser distribuído para o corpo é o coração. Então o pulmão vai dizer o quê? Opa, amigo, você mandou aí o sangue, vou lhe devolver. Então ele devolve para o coração, mas ele não devolve mais pelo lado direito. Ele devolve agora pelo lado esquerdo. Então esse sangue rico em oxigênio chega do lado esquerdo, através do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e agora sim o ventrículo esquerdo diz, opa, vou mandar para o corpo de novo. Só que agora ele vai rico em oxigênio. Aí ele volta para o corpo, bem rico em oxigênio, distribui todo esse oxigênio e quando ele estiver ficando pobrezinho de novo em oxigênio, ele volta para o coração mandar para o pulmão e acontecer tudo de novo. Entenderam como é que funciona esse ciclo aí? Sim. E aí, gente, é a partir disso que a gente... Beleza. Então, é a partir disso que a gente divide pequena e grande circulação. Então, o que a gente chama de pequena circulação é somente essa chegada desse sangue rico em gás carbônico do lado direito até o pulmão. Então, nada mais é do que essa pequena circulaçãozinha, ó, do coração para o pulmão. Já a grande circulação é exatamente a saída do sangue rico em oxigênio para o corpo. Então, é apenas uma nomenclatura, tá? Eu não vou cobrar essa diferenciação do que a gente define de pequena e de grande circulação. Aqui é só para vocês entenderem que existe essa divisão, tá? Então, a gente chama de pequena circulação só essa partezinha onde não existe o envolvimento do corpo como um todo, é coração-pulmão. E o coração-corpo a gente chama de grande circulação. Mas o que eu quero que vocês entendam é esse geralzão aqui, né? É a entrada pelo lado direito desse sangue rico, pobre em oxigênio. O coração vai, como está pobre em oxigênio, manda para o amigo pulmão, para o pulmão oxigenar esse sangue. Aí depois o pulmão devolve para o coração, mas agora pelo lado esquerdo. E o coração depois, do lado esquerdo, distribui de novo para o corpo pegar esse oxigênio e começar tudo de novo. Então isso acontece várias vezes no nosso corpo. Entenderam? E aí, na página 43, vocês estão vendo aí todas as veias, artérias, todas as estruturas que são envolvidas nessa distribuição sanguínea. Obviamente, não precisa decorar. É só para vocês conhecerem, entenderem, né? Como tem veia e como tem artéria no nosso corpo. São elas que são responsáveis por fazer todas essas distribuições aí importantes. E para a gente finalizar hoje, nós vamos conhecer as patologias que atingem nosso sistema circulatório. O primeiro, gente, é pressão. Então, antes disso, deixa eu passar um videozinho. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar o vídeo, tá? Se vocês não conseguirem, depois eu posso mandar. Que às vezes não dá para vocês escutarem o vídeo. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo passar o vídeo de pressão para vocês, de hipertensão. Se eu não conseguir, aí eu mando depois. Só um momentinho. Vocês conseguem ver, gente? O coração. Sim. Mas consegue ouvir? Bombeia o sangue para as artérias, alternando Sim, entre professor. contração e relaxamento. Como Eu não resultado, consigo ouvir. Eu não tô ouvindo, não. surge no interior das artérias, Eu não tô conseguindo ouvir. Tá, tudo bem. Não precisa vocês ouvirem, tá? Tem legenda e eu vou explicando. Aqui ele vai mostrar rapidamente como é que funciona o transporte de sangue e o que é a hipertensão. O coração Então, bombeia ó, o sangue para as artérias, ela está alternando entre explicando contração e que o relaxamento. coração vai bombear o sangue para os vasos, né? Contraindo-se e relaxando. Como resultado, a pressão surge no interior das artérias. Quando esse sangue sai para esses vasos,
ele sai em uma velocidade, que é a pressão, né? Então, essa pressão, ela vai exercer uma força aqui nessas artérias, nesses vasos em que esse sangue vai percorrer. Pressão arterial. Então, ó, é essa pressão aqui que o sangue exerce nas artérias que a gente chama de pressão arterial. Então, o que é pressão arterial? É justamente a força com que o sangue bate aqui nesse vaso. Então, lembra lá que ele não está paradinho, ele está com uma velocidade, ele está percorrendo lá dentro do vaso uma certa velocidade. E nas artérias, essa velocidade é bem alta. E é justamente por isso que a gente mede a pressão lá nas artérias. Então, a pressão arterial, o nome já está chamando, é a pressão das artérias. É a pressão, a força que o sangue exerce lá na parede das artérias quando ele passa aqui. Se ele passa com muita pressão, com muita força, ele vai empurrar muito a parede aqui desses vasos. E isso vai causar um valor de pressão alto. Se ele passa num valor normal, a pressão da pessoa obviamente vai ser normal. E se ele passa numa força baixinha, né? A pressão da pessoa vai ser baixa. Então, o que é pressão arterial? É a força com que o sangue bate na parede das artérias. Imagine uma água correndo dentro de um cano. Se eu tenho uma água que passa numa velocidade muito grande, ele vai exercer uma certa força lá, naquele cano, naquela mangueira. Se eu tenho uma água que percorre mais lentamente, nem vai ter muita pressão aquela mangueira. Aquela águazinha vai sair bem lentamente lá da mangueira. Mas se eu tenho uma força, uma pressão muito grande, a mangueira vai ter o sangue ejetando lá, a água ejetando com muita força. Então, quando eu digo assim, pressão arterial, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo medir a força com que o sangue está passando dentro das artérias. Vocês entenderam isso? Quando essa força ela é muito grande, a gente diz que o paciente tem hipertensão. Então, nós vamos ter uma aula só de hipertensão. Eu não vou detalhar isso aqui agora, mas só para vocês entenderem o que é hipertensão. A hipertensão justamente vai ser aquele paciente que vai ter uma força maior do sangue. O sangue está correndo numa velocidade, uma força maior dentro dessas artérias. Como faz força, acaba machucando a parede desses vasos. E aí isso vai acarretando consequências que são as próximas doençazinhas que a gente vai conhecer. Então, a hipertensão nada mais é do que o aumento dessa força aí dentro das artérias. O sangue está correndo numa força muito grande. Essa força muito grande pode acabar machucando a parede dessas artérias e pode aparecer consequências. Então, uma das grandes consequências... Gente, microfone, alguém está com o microfonezinho ligado aí? Tá fazendo barulho. Então, quando essa força é muito grande, o sangue começa a bater muito forte aqui na parede. E aí isso pode ir machucando, isso pode ir lesionando a parede dessas artérias. E pode aparecer o que a gente chama de arteriosclerose, né? Nada mais é do que essa artéria ficar machucada e ficando rígida, dura, como se criasse uma cicatriz. Essa cicatriz vai diminuir a elasticidade do vaso. E aí é isso que a gente chama de arteriosclerose. É quando esse vaso, essa artéria, ela é machucada, né, pela força desse sangue, ela fica mais rígida, menos elástica, tá? Quando nesses cantos, além dessa rigidez, nós também temos depósito de gordura, então o paciente é hipertenso, começa a ter isso, e também tem uma alimentação desregrada, come errado, tem nível de colesterol alto, tem nível de triglicerídeo alto, olha o que acontece. Além da artéria ficar rígida, ela também vai começar a acumular gordura, que é o que a gente chama de aterosclerose. Então, a arteriosclerose é a artéria, a parede da artéria está machucada. Já a aterosclerose é o depósito de gordura, então vai juntando gordura, olha só. E aí, olha, o sangue tinha esse espaço, mas agora com a quantidade de gordura que tem pouco espaço para passar. Aí isso que causa consequências, né? Isso pode causar um infarto, tá? Porque pode entupir uma artéria dessa do coração, de tanta gordura que acumula. E aí o paciente pode até infartar, né? Ter evento aí. Ou se for uma artéria dessa entupida no cérebro, ele tem um AVC. Então, veja que a aterosclerose é esse acúmulo de gordura no vaso, que geralmente está associado ao paciente hipertenso e também com obesidade, com alimentação errada. Então, os vasozinhos vão começando a depositar gordura e isso causa as consequências que são, de fato, o aumento do risco de infarto, o aumento do risco de AVC.
O que é aneurisma, gente? A aneurisma já é bem raro, tá? Não é uma coisa tão comum de acontecer. É quando o vaso ele nasce com um defeito, uma má formação. Então, o aneurisma, né, é como se o vaso tivesse uma bolha, como se ele nascesse com uma bolha. Essa bolha ela é bem fina, ela tem uma camada muito fina, então ela pode romper com facilidade. Então, o aneurisma é quando ocorre essa dilatação em uma parte do vaso, que pode ser por até uma má formação, o paciente já pode nascer com esse aneurisma, tá? E aí, quando ele rompe, obviamente vai ter o sangramento. E o paciente pode sangrar e até morrer desse sangramento. Se essa aneurisma for no cérebro, né, esse paciente pode sofrer um AVC. Pode ter um acidente vascular lá, porque vai sangrar lá dentro do cérebro, ele vai ter um AVC hemorrágico, né? Mas isso é muito raro, né? O aneurisma não é tão comum. É muito mais comum essas outras doenças aí que eu tô mostrando para vocês. E por último, o AVC, que a gente já trabalhou o AVC na aula passada, né? Mas só relembrando, o AVC, ele é um evento que vai acontecer no sistema nervoso, no cérebro, né? No sistema nervoso, mas ele vai ter a ver com o vaso. Então, ou o vaso vai estar entupido, ó, que é o AVC isquêmico, entupiu, não passa sangue, então vai ter o prejuízo, né? Não vai chegar oxigênio aqui nessa área. Então, a gente viu que a função do sangue é transportar oxigênio. Então, essa área vai morrer, vai isquemiar. Então, a gente chama de AVC isquêmico, quando é pelo entupimento. Ali, aquela placa de gordura, ó, aquela placa de gordura aqui, se for no cérebro, pode causar um AVC isquêmico, tá? E o hemorrágico é também pela não chegada de sangue, mas porque tem um vaso que está rasgado. Então, pode ser até um aneurisma. Um vaso lá do cérebro rasgou, o sangue não vai mais para essa região. Ele sangra. Ele vai extravasar para fora do vaso. E, com isso, nós vamos ter o prejuízo também da chegada de oxigênio aqui nessa região de cima, ó. Porque, em vez do sangue chegar aqui em cima, ele vai ficar todo acumulado aqui embaixo. Isso é o que a gente chama de AVC hemorrágico. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, explica um pouquinho sobre aquele aneurisma, sem ser o hemorrágico. Todo aneurisma é hemorrágico, tá? O aneurisma é a dilatação, ó. O aneurisma é a dilatação da artéria. Quando ele rompe, a gente tem uma hemorragia. Então, a ruptura do aneurisma é que causa uma hemorragia. Mas, claro, eu posso ter um aneurisma no cérebro, eu posso ter um aneurisma em qualquer vaso, em qualquer artéria. Não necessariamente só na cabeça. Quando é um aneurisma na cabeça, se ele romper, eu digo que o paciente vai ter um AVC hemorrágico. Mas se o paciente tiver um aneurisma em outra artéria, numa artéria abdominal, né, numa artéria de outra parte do corpo, ele também vai ter um sangramento nessa região. O que é um aneurisma? O aneurisma é uma dilatação, uma má formação da artéria, como se eu criasse uma bolha aqui, uma fina camada. Como é bem fininho, quando o sangue entra aqui, se ele entra numa força muito grande, ele pode romper essa parte. E aí vai sangrar com mais facilidade, entendeu? Sim, professora, entendi. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Qual exame que é feito para descobrir se a pessoa Tomografia. Tá aneurisma? Tomografia ou ressonância, isso, exatamente. E assim, gente, como o aneurisma é algo muito raro, você não vai fazer se você não sente nada, tá? Então, eu vou fazer aqui para procurar se eu tenho, por acaso, algum aneurisma. Não. Se o paciente tiver sintoma, algo que o médico desconfie que possa ser um aneurisma, então, por exemplo, quando é na cabeça, o paciente às vezes pode sentir dor de cabeça, pode ter tontura, pode ter desmaio, enfim, aí vai fazer o exame de imagem e aí acha lá, né? Mas tem que ser um exame mais complexo. Para ver vaso assim, né? Tem que ser ou ressonância ou tomografia, certo? Ok. E por último, gente, nós vamos conhecer aí, entender, né, rapidamente, só para a gente entender que também é uma doença do sistema circulatório, né, que são as famosas varizes, né? Então, o que são varizes, né? Então, vejam que aqui, ó, aqui era doença da artéria, ó, aneurisma é na artéria, aterosclerose é na artéria. Agora a gente vai ver uma doença da veia, que é a varize. A varize é a veia, é na veia, tá? As veias, né,
lembra que as veias transportam sangue que não tem uma velocidade tão grande? Então, o sangue que corre dentro das veias corre maroto, devagarzinho, não tem uma velocidade tão grande. Para ajudar esse sangue fluir, as veias elas têm válvulas. Então, elas têm essas válvulazinhas que vão empurrar o sangue para que ele circule pelo trajeto adequado. Então, é como se fosse varrendo o sangue, empurrando o sangue. Tá? Como o sangue que corre na veia não tem pulsação própria, não tem força suficiente, a veia vai ter essas válvulas que vão empurrar esse sangue para o seu trajeto adequado. Nas varizes, essas veias elas vão ficando fracas, essas válvulas, né? Então, quem tem varizes, que aí tem tendência genética, tem a ver também com a questão de ficar muito tempo em pé, né? Tem a ver também com a questão do tipo de trabalho que a pessoa desempenha, mas tem muita tendência genética, né? Familiar mesmo. Então, a mãe que já tem varizes, geralmente a filha desenvolve, o filho desenvolve. É mais comum, infelizmente, em nós mulheres, né? Novamente aí, meninas, estamos juntos. Porque a gente realmente tem mais influência hormonal, tudo mais, isso pode influenciar nessa parte aí. Também a gente usa mais salto, né? A gente tem mais atividades, vamos dizer assim, que possam causar a falência dessas válvulas mais fáceis. E elas vão ficando folgadas, é como se elas não conseguissem mais empurrar o sangue. Então elas dilatam, a veia dilata na tentativa de fazer com que a válvula volte a funcionar, mas não dá certo. E aí fica lá aquela coisa dilatada, que dá pra ver às vezes na pele, né? Então a gente tem estágios de varizes, tem varizes realmente bem graves, que às vezes precisa fazer cirurgia mesmo, tudo mais. Mas as varizes iniciais, o estágio inicial, ele fica apenas, né, um risquinho lá. Então a gente vê o que é aquele risquinho. É a dilatação, aconteceu uma dilatação ali para tentar dar conta, mas já existe a falência da válvula, então não vai adiantar. Tem repercussão? Tem, né? Se não volta esse sangue com facilidade, esse sangue por se acumular pode causar inchaço, o paciente pode sentir dor, né, cansaço nas pernas. Então, esses são os sintomas muito comuns da mulher ou do homem que tem varizes, tá? Mas quando tem estágios mais avançados, quando a perna, né, já tem tanta variz a ponto de ficar roxa, bem inchada, comprometida, como vocês estão vendo aí na página 45, né? Você vê a isquemia, a perna vai escurecendo. Quando a gente tem aí o tecido, a perna bem escura, aí a gente já tem um comprometimento bem considerável da circulação. Aí geralmente precisa fazer cirurgia, né? O cirurgião vascular vai lá e dá uma correçãozinha, faz a correção dessas veias, desses vasos aí. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, professora. Ok, gente, então terminamos por hoje, tá? Sei que também foram muitas informações, muita coisa, mas é uma aula bem bacana, onde a gente tem como discutir aí um sistema bem importante. Então, as últimas 2 aulas foram aulas bem importantes, sistema circulatório, sistema cardiovascular. O que é que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar uma fotozinha de umas perguntas, que aí não é obrigatório fazer, tá? Não vale nota, mas é só para vocês, quem quiser estudar em casa, vai ter lá, vocês já recebem, né? Só tirando algumas dúvidas, porque alguns de vocês às vezes ficam com algumas dúvidas nisso, né? Primeira coisa, quando as meninas mandam a gravação é só quem é obrigado a assistir, quem faltou. Mas se você quiser assistir para relembrar a aula, você pode assistir. Mesma coisa o exercício. Aquele exercício que elas mandam é só para quem não estava aqui no online comigo. Que no caso, quem faltou hoje foram apenas 2 pessoas, né? Foi Ekla e foi Maria Williane, que ela já tinha falado comigo, que teve um probleminha. O resto não precisa fazer. Mas quem quiser fazer para treinar, para ver, para responder lá as perguntinhas, saber se está sabendo, pode fazer, tá? Mas não é obrigatório. Só é obrigatório para quem falta. E aí tem também algumas vezes que eu passo algumas perguntas para vocês tentarem testar. São perguntas que eu vou responder no início da próxima aula para a gente revisar essa aula de hoje, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vou mandar as fotos dos slides e na última foto vai ter 3 perguntinhas para vocês estudarem baseadas nela. Aí na próxima aula eu começo a aula respondendo essas perguntas, tá? Então, eu aconselho que vocês deem uma olhada e estudem
esse tema, né? Vocês sempre têm uma aula, tem uma semana para ter a outra aula, então dá tempo de sobra de relembrar. Outra coisa, amanhã nós temos aí, né? Sexta Mais também, para quem não participou semana passada, foi bem bacana, a gente faz através do Facebook. Amanhã nós vamos ter aí uma discussão sobre os sinais, sintomas que o nosso corpo pode dar, né, principalmente aí idosos e crianças quando estão sendo agredidos, em alusão ao caso da agressão daquela criança, né, que vocês estão acompanhando aí de 4 aninhos que foi morta pelo padrasto, né, teve aquela história da mãe talvez ser conivente, enfim, já estão tendo investigações, mas o nosso foco vai ser o quê? Trabalhar essa parte aí de formação de hematomas, né, o que é que a criança, o comportamento da criança, o que é que muda, né, na questão do comportamento da criança, de poder sinalizar que ela pode estar sofrendo alguma agressão, algo desse tipo, como também no idoso, enfim, qualquer pessoa. Nós vamos ter uma convidada especial, né, uma psicóloga infantil, falando um pouquinho sobre todo esse trabalho, toda essa parte que ela já trabalha com essa parte de crianças, né, que são agredidas, que sofrem algum tipo de violência, então ela vai passar essa experiência pra gente. Então, estão convidados 10 da manhã, né, no nosso Face aí, as meninas mandam pro grupo o link, tá certo? Então, vou fazer a chamadinha aí novamente, só pra gente confirmar. Ana Cláudia, tá aí, né? Ana Lorena. Tô aqui. Ok, Bruno. Presente, professora. Beleza, Ana Cláudia. Ok, Bruno. Cíntia. Estelita. Aqui, professora. Ok. Fernanda. Gilcineide. Tô aqui. Girlânia. Gisele. Aqui. Maria Cleide. Maria Conceição. Aqui, Maria Josilene. Professora, eu tô aqui, viu? Ok. Maria Santa. Aqui, professora. Ok. Roseane. Simone Larissa. Aqui, professora. Thaisa. Vitória. Tô aqui, professora. Ok. O Wilma. Maicon. Aqui, professora. Faltou. Eduardo, tá aí ainda, Eduardo. Valesca. Tá aqui. Jamile, Janaína. Aqui. Maria Helene e Maiara. Tô aqui. Beleza, meu povo. Um beijo pra vocês. Boa semana. Se cuidem. Gosto muito de participação de vocês. Acho que vocês estão aí bem focados, bem alinhados. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fala comigo lá no grupo, tá bom? Beijo. Boa semana. Igualmente.